Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Grande alegria poder estar culto ao Senhor, culto solene, para juntos, mais uma vez, o adorarmos e o bendizermos. Acho que as crianças vão sair, né? Qual é a idade? Até que idade, Didi? 10 anos? As crianças de 10 anos podem, portanto, se retirar. Você fica, Sérgio. O Sérgio queria ir junto, olha só. Fica aí, rapaz. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Nós vamos dar continuidade à exposição que o reverendo Judásio iniciou. Esse é o terceiro domingo nessa passagem. Nós vamos falar apenas os versos 13 e 14 da perícope, né? Desse texto. E deixe-me confessar algo aos irmãos. Pesa sobre mim uma grande responsabilidade essa noite, né? Na verdade, em várias perspectivas eu posso afirmar isso. Primeiro, porque expor a palavra de Deus sempre é uma grande responsabilidade. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Então a gente já fica temendo e tremendo diante dessa grande responsabilidade. Segundo, é substituir o reverendo Judásio. Reverendo Judásio, além de ser um grande homem de Deus, é um grande expositor da palavra de Deus e, na minha humilde opinião, talvez um dos maiores expositores das Escrituras do nosso país. Então, jamais eu vou alcançar aí, né, o padrão do nosso pastor. Sei que os irmãos estão acostumados a ouvi-lo, né, mas eu peço um pouco de paciência aí, nesses poucos minutos que nós vamos estudar a palavra de Deus. Verso 13 e verso 14 da Epístola aos Efésios, capítulo 1, diz o seguinte, na minha versão: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém. Senhor, nós te damos graças por tudo que nós já ouvimos essa noite, pelos louvores que foram entoados ao seu santo nome. E agora, ainda em momento de culto, nós vamos meditar na tua palavra e pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento, que use o pregador para falar aos nossos corações, que a tua boa mão esteja sobre nós. Me ajude a ser fiel ao texto e peço ao Senhor humildemente que o Senhor nos ensine, Pai. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso mestre. Então ensina o seu povo essa noite, como o Senhor sempre tem feito. Abra os nossos corações para ouvirmos, guardarmos e praticarmos a sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um dos textos mais lindos, mais emocionantes que eu já li na minha vida é o Catecismo de Heidelberg, na sua primeira pergunta. Eu confesso para os irmãos que a primeira vez que eu li essa passagem, essa primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, lágrimas rolaram dos meus olhos. E a pergunta é a seguinte: qual é o único conforto, ou qual é o nosso único conforto na vida como na morte? E o Catecismo responde: que eu, como corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com seu precioso sangue fez plena satisfação por todos os meus pecados e me livrou de todo o poder do diabo. Me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celestial, nem um só cabelo pode cair de minha cabeça. Sim, que todas as coisas sejam subservientes à minha salvação. Por isso também, através do seu Espírito, me assegura da vida eterna e me prontifica e me faz querer sinceramente viver para Ele. Qual é o nosso maior conforto, ou único conforto na vida e na morte? Saber que o nosso Salvador nos garantiu a vida eterna. Esse texto de Efésios que nós lemos fala exatamente sobre isso. Algumas considerações preliminares para nós entendermos a passagem. Como o pastor já, em outras ocasiões,
nos rememorou. Efésios, ela é uma das epístolas chamada Epístolas da Prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon. O contexto que Paulo escreve essa epístola é um contexto de grande sofrimento. Paulo estava preso aqui. Então, quando nós lemos a epístola, isso deve estar bem claro na nossa mente, para entender por que Paulo trata de determinadas circunstâncias. Neste livro, conforme nós vamos observar nas exposições seguintes com mais clareza, o apóstolo Paulo está tratando a respeito da doutrina da igreja. Então, Paulo vai aqui argumentar de várias maneiras como Deus, desde antemão, selecionou, de antemão, antes da criação do mundo, como nós já aprendemos aqui em outras exposições do reverendo Judásio, como Deus separa para si um povo, para ser seu povo de possessão adquirida, um povo que pertence absolutamente e completamente a Ele. Evidente que Paulo está se referindo aqui a duas classes de pessoas que aparecem na epístola, os judeus e gentios. Havia, inclusive, muita divergência teológica e de convivência entre esses irmãos na epístola aos Efésios, e o apóstolo Paulo, então, vai argumentar de verdade, a salvação alcançou todos aqueles que pela fé creram em Jesus, independente da sua raça, independente da sua tribo, independente do seu povo. Tanto judeus como gentios agora estão unidos. E a expressão que Paulo usa aqui é recapitulados em Cristo Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, tanto de judeus como gentios. Então, é importante salientar aqui que Paulo começa a resolver problemas de convivência entre os irmãos, dificuldades que muitos deles tinham em conviver uns com os outros com teologia. Paulo apresenta aqui que Cristo é o cabeça do seu povo. E que absolutamente nada deve unir o povo de Deus a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. Nós não somos unidos na igreja porque nós torcemos para o mesmo time, inclusive alguns torcem para o Palmeiras, né? E infelizmente talvez até estejam um pouco chateados hoje. Alguns torcem para o Corinthians, outros torcem para o Santos, outros torcem para o São Paulo. Essas coisas não unem o povo de Deus. Nós não somos aqui unidos porque nós gostamos do mesmo político ou temos a mesma perspectiva política. Nós não somos unidos porque nós gostamos do mesmo estilo de música ou vestimos o mesmo tipo de roupa. O que nos une, de acordo com o apóstolo Paulo, tanto judeus como gentios, de acordo com o texto, é o fato de que Cristo morreu por nós. Nós somos unidos, conforme Paulo diz, porque nós fomos batizados no mesmo batismo, recebemos a mesma fé, e recebemos, de acordo com essa passagem, o mesmo Espírito. E é isso que nos une em Cristo Jesus. Portanto, nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo ele vai apresentar a origem da salvação da igreja. Qual é a origem da salvação da igreja? A vontade de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já elegeu um povo, o Pai elegeu um povo, envia o seu Filho para remir esse povo, comprar esse povo através do seu sacrifício. E agora, nesta passagem especificamente, de acordo com o que nós chamamos, ou os teólogos chamam de economia da Trindade, né? Ou opera ad extra, são as operações de cada pessoa da Trindade. O Espírito Santo, de acordo com essa passagem, ele é o grande garantidor e aquele que aplica a redenção que foi estabelecida por Deus antes da fundação do mundo e garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Espírito Santo, então, aplica. Como nós podemos dividir essa pequena passagem de forma didática para nós entendermos melhor? No verso 13, olha para a passagem aí. No verso 13, nós vemos o apóstolo Paulo falando de um lugar. Ele vai dizer em que lugar nós estamos. E eu vou explicar isso já já para os irmãos. Ele vai dizer que nós estamos em Cristo. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo quando nós cremos no Evangelho. No verso 13 ainda, na parte B, ele vai falar de um selo. O Espírito Santo nos sela. E no verso 14 ele vai falar de uma garantia ou de um penhor. Então no verso 13, na parte A, nós temos o apóstolo Paulo falando de um lugar. Na parte B, nós temos o apóstolo Paulo falando de um selo. E no versículo 14, nós vemos o apóstolo Paulo falando de uma garantia. Então,
logo no começo, o apóstolo Paulo diz: em quem também vós estáis. Provavelmente na versão de vocês não aparece vós estáis aí, né? A tradução de vocês está um pouco diferente. Eu fui consultar um grego aí, e apesar do no texto grego não aparecer aí a palavra estar, o pronome relativo que aparece aí, em quem, traz justamente a ideia de lugar. A ideia, o que Paulo está dizendo aí é que agora nós estamos, quando nós cremos no Evangelho, o Senhor nos colocou em um lugar seguro. De modo geral, o apóstolo Paulo, ele está argumentando aqui justamente a respeito da segurança da nossa salvação. Independente das circunstâncias que nós vivamos, independente das intempéries que nós venhamos a passar, o fato de o Pai ter elegido, de Cristo ter garantido através do seu sangue, e o Espírito Santo ter aplicado essa redenção, nós estamos em um lugar seguro. E é isso que Paulo usa. Inclusive o tempo no verbo aí, que aparece no tempo aoristo, né, que é o tendo nele crido, o verbo aoristo aqui no grego, ele traz a ideia de uma ação já completa. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós já somos transferidos ou transportados, como o apóstolo Pedro diz em outra ocasião, que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em um terreno arenoso, em um terreno pantanoso, nós estávamos em um lugar chafurdado de imundícia e de pecado, um lugar de insegurança, onde os nossos pés vacilavam, mas quando nós cremos no Evangelho, o apóstolo Paulo diz que nós agora estamos em um lugar completamente seguro. E é importante salientar que, quando nós falamos da salvação que nós recebemos em Cristo, há um aspecto da salvação que indica que ela já está completa. É o que os teólogos vão chamar de já, mas ainda não. Se eu perguntar para você, você é um crente salvo? Você pode responder sim, e pode responder não, porque de certo modo as duas respostas estão certas. Sim, porque nós já estamos nesse lugar seguro, mas não, porque a salvação ainda não está completamente efetivada. Nós só estaremos livres, como o presbítero Gabriel bem disse aqui, da nossa condição decaída de fato, quando nós estivermos na eternidade, onde não haverá mais a possibilidade de nós pecarmos, como nós hoje estamos na nossa condição. Então nós podemos já, em algum sentido, dizer: eu já estou salvo, e não há nada neste mundo que seja mais consolador para a vida do crente, de saber que nós estamos em um lugar extremamente inabalável e seguro. Quando o próprio Jesus conta a história dizendo que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, porque quando vêm os ventos, as tempestades, ele continua firme. Jesus está nos ensinando exatamente sobre isso, que passe o que passar, venha o que vier, enfrente o que enfrentar, nada, absolutamente nada pode nos ter desse lugar seguro na qual nós fomos inseridos através do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele, em outras ocasiões, ele vai apresentar a pessoa de Cristo de forma metafórica, como se Cristo fosse um lugar seguro. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 1 aí, para você ter ideia do que eu estou querendo expor para os irmãos aqui. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Ele diz assim: portanto, olha isso, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não está falando apenas aqueles que creem em Jesus, mas ele faz uma metáfora aqui, para dizer que nós estamos inseridos em Cristo, guardados, protegidos. E o que significa, talvez você pergunte para si mesmo, né? Ou talvez para mim, após o sermão, o que significa estar em Cristo? Alguns teólogos vão dizer que isso se trata da nossa posição na obra da redenção, diz respeito ao abandono da velha natureza, se trata do revestimento de Cristo em nós. O apóstolo Paulo diz isso: já não sou eu mais quem vivo,
mas Cristo vive em mim. Eu estou agora revestido da pessoa de Cristo. Se trata da justiça de Cristo imputada àqueles que creem, ou seja, Deus, a partir de agora, nós estamos escondidos, ocultos em Cristo. Deus não considera mais os nossos pecados. Se Deus considerasse os nossos pecados, nós não poderíamos dizer que nós somos salvos, mas agora, por causa da justiça de Cristo, é como a arca da aliança, que era feita de madeira de acácia. A madeira de acácia não era uma madeira nobre, não era uma madeira resistente, forte, mas Deus ordenou a Moisés que pegasse essa madeira frágil e cobrisse a arca da aliança com ouro fino, ouro puro, porque o ouro simbolizava a justiça. Quando alguém olhava para a arca da aliança, não olhava para as rasuras da madeira, para a fraqueza da madeira, olhava para o ouro puro, fino, brilhante, que simbolizava analogicamente evidente a justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, o apóstolo Paulo diz: não há nenhuma condenação mais. Nós estamos livres dos nossos pecados, evidente, não de pecar, mas livre da condenação dos nossos pecados. Em vários lugares na Escritura, o apóstolo Paulo se refere ao crente estando em Cristo. 1 Pedro, não precisa ler 1 Pedro capítulo 5, verso 14, Filipenses 1:1, Romanos capítulo 8, verso 1, como eu acabei de ler, Colossenses capítulo 3, verso 3, diz o seguinte: porque morrestes, e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Não importa o que Satanás tente, não importa as artimanhas, os planos, as setas do maligno, você está escondido em Jesus Cristo, e absolutamente nada nem ninguém pode remover você deste lugar seguro. O texto também diz o que nos colocou nesse lugar. O texto diz que o que nos colocou nesse lugar foi o Evangelho. É interessante salientar isso, que o texto diz que nós estamos nele depois que nós ouvimos a palavra da verdade. Ninguém entra nesse lugar seguro pela sua própria vontade. Ninguém entra nessa fortaleza, nesse lugar inabalável pela sua própria vontade. Nós entramos pelo poder do Evangelho. Ninguém é salvo por ser bom, ou coisa do tipo, mas porque nós cremos no Evangelho. E aqui nós aprendemos uma grande lição, irmãos. Preste atenção nisso. Não existe salvação sem a pregação do Evangelho. Vou repetir porque o microfone falhou. Não existe salvação sem a pregação do Evangelho. A salvação, ela é por intermédio da palavra. O apóstolo Paulo diz isso, que Deus escolheu salvar os eleitos pela loucura da pregação. Veja a importância de nós valorizarmos o Evangelho. Você não é salvo porque você vem para a igreja no culto de domingo. Você não é salvo porque você dá os seus dízimos e ofertas. Você não é salvo porque você canta no grupo de louvor, porque você faz parte de uma sociedade. Você é salvo quando você crê no Evangelho. O apóstolo Pedro diz isso. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Caminhem comigo na exposição da palavra. Não existe salvação sem pregação. Essa palavra que eu estou falando para os irmãos aqui, o vaso é frágil, mas a palavra que está sendo dita aqui é a mesma palavra. É a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 1 e verso 1. E disse Deus: haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz. A mesma palavra que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, conforme o apóstolo Paulo diz, que traz à existência aquilo que não existe. O autor aos Hebreus diz que nós pela fé cremos que todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus, de forma que aquilo que é visível foi feito do que se não vê. A palavra de Deus trouxe à existência tudo que nós podemos ver e aquilo que nós não podemos ver. E Deus não tinha nenhuma matéria-prima na sua mão. Os teólogos chamam isso de ex nihilo, ou seja, Deus cria todas as coisas, Diácono Otávio, do nada. Do nada. Como ele faz isso?
pelo poder da sua palavra. E de forma análoga, e eu fico emocionado em falar isso, Ele fez isso comigo e com você. Nós éramos sem forma e vazios, estávamos perdidos nesse mundo vil, mas Ele brilhou a luz da salvação pelo poder da sua palavra e trouxe vida àquilo que estava morto. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1, verso 23, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. É possível ser crente e não amar a Escritura? É possível haver vida na igreja se não vier por intermédio da Escritura? É possível que haja avivamento, segurança da salvação, se não for por intermédio do Evangelho e das Escrituras? Existe uma tendência no evangelicalismo moderno, atualmente, que quer separar a vida piedosa do Evangelho. Eles dizem, é possível você ser um homem piedoso, sem ser um homem que se debruce nas Escrituras. Mas essa separação não existe. O verdadeiro avivamento, a verdadeira vida, a verdadeira segurança, ela vem por intermédio da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo também fala da segurança desse lugar. Nada pode nos remover desse lugar. Tanto que ele diz que é o Evangelho da nossa salvação. Esse lugar é um lugar seguro. O próprio Jesus diz isso em João capítulo 10, no verso 27 ao 29. É um texto bastante conhecido. Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu estou aqui esta noite para dizer para os irmãos, que se você creu em Jesus, nada pode remover você das mãos do Supremo Pastor. Através do Evangelho você foi inserido nesse lugar seguro. Você pode perder a sua posição na igreja, você pode perder o seu cargo na igreja, você pode perder o seu emprego, você pode perder a sua saúde, você pode perder os seus amigos, pode perder os seus bens materiais, como muitos crentes, tanto a quem Paulo se dirige aos Efésios, como em Hebreus, a exemplo, que perdiam tudo, mas eles não perdiam a salvação que um dia foi conquistada por Cristo Jesus no Calvário. Esse lugar é seguro. Segundo, o apóstolo Paulo fala de um selo, ainda no verso 13, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo inicia dizendo quando nós recebemos esse selo. Isso acontece quando nós cremos. Esse selo que o apóstolo Paulo está argumentando aqui é o que ele chama de selo da justiça pela fé. Isso me faz lembrar de Abraão, por exemplo. A Escritura diz que Abraão foi justificado pela fé, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 4, e depois ele recebe um selo da justiça pela fé, que era, naquele contexto, evidentemente, a circuncisão. O que Paulo está dizendo aqui é que o selo, ele era o que garantia a possessão daquilo que pertence a Jesus Cristo. Assim como a circuncisão no Antigo Testamento era o selo da aliança, hoje nós temos algo que representa de forma externa esse selo do nosso coração, que é o batismo. O batismo, de forma análoga à circuncisão, ele é um selo externo que representa ou expõe um selo que foi aplicado em nossos corações pelo Espírito Santo de forma interna. E o apóstolo Paulo diz quando nós recebemos o selo e diz também com que nós fomos selados. Veja, o texto diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí surge a pergunta, por que Paulo usa essa figura aqui? Por que ele faz essa analogia do selo aqui?
Para que selavam coisas no período bíblico? Por que Paulo usa essa figura? O Hendrickson, um grande comentarista bíblico, ele diz o seguinte: um selo, nos tempos antigos, ele não era estampado como hoje, né? Talvez hoje nem tanto, né? Porque hoje é só e-mail, ninguém mais manda carta, mas até pouco tempo atrás, se ia no correio, ainda tem isso hoje? Acho que tem, né? Vai no correio, pega o selo, passa na língua, né? E cola. Brincadeira, irmãos, você passa na cola, né? Mas tinha um selo. O selo naquela época não era assim. O selo não era estampado, era fixado ou atado a um objeto. Eles colocavam o selo numa espécie de massa. E normalmente os reis tinham os seus anéis, e eles colocavam o anel em cima daquela massa, daquele selo, para garantir que determinada correspondência ou encomenda não fosse violada. Aquele selo garantia isso. E garantia também, através do sinal que lá estava, que aquele documento, ou aquele presente, ou aquela encomenda pertencia a determinado rei ou determinada figura pública. William Hendricks diz o seguinte: qual a finalidade do selo? Garantir o caráter autêntico de um documento, ou figuradamente de uma pessoa, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 9:2, marcar uma propriedade ou proteger contra a violação e dano. Veja, poderia fazer um sermão sobre esses 3 pontos aqui, né? Primeiro, garantir o caráter autêntico de um documento. O que é que nos garante até o céu? Somos nós? Porque nós somos bons? Imagine, mesmo que seja por um só momento, se Deus resolvesse retirar de você a graça dele, o selo, para onde você iria? Como o apóstolo Pedro bem diz, o cão voltaria a revolver-se, ou melhor, voltaria a se saborear com seu próprio vômito. A porca lavada voltaria a revolver-se na lama, porque essa é a nossa natureza, pecadora, imunda. Irmãos, se nós estamos aqui esta noite, celebrando a vitória e o triunfo de Cristo na cruz, foi porque Cristo nos selou com o selo da redenção. Segundo, marcar uma propriedade. Há vários textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que a Bíblia nos ensina que nós somos propriedade particular de Deus. Quando os povos no Antigo Testamento se metiam, a expressão é essa, com Israel, Deus fica virado. Ele dizia, é como colocar o dedo na menina dos olhos de Deus. Já pensou colocar o dedo no olho de Deus? Como isso provocava a ira de Deus? Porque Israel era propriedade. Às vezes Deus usava até figuras engraçadas, bichinho de Jacó, é o meu povo eleito, é o meu povo protegido, e ai daquele que mexer com aquele que eu selei, que eu escolhi. Eu não conheço, na história da redenção, alguém que se deu bem por se levantar contra o povo de Deus. O apóstolo Paulo, quando encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, observe que coisa interessante. Jesus disse, Saulo, Saulo, não é porque ele não era apóstolo, evidentemente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Já parou para pensar nessa expressão? Jesus disse para Saulo que ele estava perseguindo Jesus. Por que você me persegue? E Saulo nunca havia perseguido Jesus. Ele estava perseguindo quem? A igreja. Mandando prender crentes, Paulo, diz o texto, consentiu com a morte de Estevão. Era um homem de coração duro e mau, que perseguia homens de Deus. E Deus falou, por que você está me perseguindo? E ele caiu prostrado, com o rosto no pó, e disse, Senhor, és tu, Senhor, és tu. Então, os irmãos conhecem a história. Irmãos, quando o apóstolo João escreve a sua epístola, havia muitos problemas na igreja. Havia posso usar aqui a expressão, famigerados gnósticos da época, e eles causavam muita divisão entre o povo de Deus. Eles eram uma seita religiosa / filosófica, que
cria na salvação por causa do conhecimento, através do conhecimento, por isso o termo gnosis, gnosticismo, havia muita divisão. E o apóstolo João vem tratando sobre isso. Ele fala, olha, nem comam com essas pessoas, nem conversem com essas pessoas, porque essas pessoas, elas são pessoas más, são pessoas que se levantam contra o povo de Deus. E o apóstolo João, ele deixa bem claro a respeito desse perigo. Todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, eles hão de pagar muito caro por isso. Porque você, a igreja de Cristo, a igreja presbiteriana do Parque São Domingos, não pertence ao conselho, não pertence ao pastor Gildásio, pertence ao supremo e sumo pastor, pertence a Deus. E o apóstolo Pedro vai dizer que você foi comprado, não foi com pedra preciosa, não foi com dinheiro que compra o pão que perece, mas você foi comprado com o precioso sangue de Cristo. Cristo padeceu na cruz, e não pouco, para que você estivesse aqui hoje. Foi um preço muito caro para que ele tivesse selado você. Não há segunda bênção, como alguns pensam, né? Cream e depois recebem uma nova bênção. Nós fomos selados quando nós cremos, recebemos a marca dessa propriedade. E também a marca serve para proteger contra a violação e dano. O selo servia para proteger de violação e dano. Nós somos protegidos por Deus através do selo do Espírito Santo. Aí você pode perguntar assim, Bruno, esse selo não é um selo visível. Como eu sei que eu fui selado? Não tem nada em mim. Eu não sei se eu fui selado. Como eu posso ter certeza que eu fui selado? Os teólogos vão dividir a certeza da salvação em duas dimensões. Primeiro, em uma dimensão subjetiva, ou seja, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nos dá essa garantia. Então o Espírito fala no seu coração, você tem essa convicção. Eu não posso dizer se você é salvo ou não, mas você pode dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. E também através do testemunho externo, que é o que eles chamam de testemunho objetivo, frutos e dons. É impossível um crente ser selado e ele não produzir bons frutos. Se você ama o pecado, se você não chora mais aos pés da cruz quando você peca e viola a sua comunhão com Deus, possa ser que você não tenha sido selado. Se você não produz frutos na sua vida cristã, se você não trabalha, apenas dá trabalho, ou se você não serve, apenas quer ser servido, possa ser que você não tenha recebido esse selo. Esse selo, portanto, não é visível. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz aqui também a origem do selo. Qual é a origem do selo? O texto diz, selado com o Espírito Santo da promessa. Qual é a origem do selo? A promessa de Deus. Em toda a Escritura, Deus prometeu separar para si um povo, e esse povo seria a sua habitação. É uma das coisas mais emocionantes da teologia da aliança. Quando Deus nos diz, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Irmãos, Deus, desde o princípio, olha aqui para mim, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Desde Gênesis foi assim. Por que o tabernáculo foi construído? Para que Deus habitasse no meio do seu povo. Depois Davi quer erigir um templo, e é interessante que Deus faz um trocadilho, ele fala assim, eu quero construir uma casa para Deus, uma morada permanente, e Deus fala, você não vai me dar casa, eu vou te dar casa. Você não vai me dar morada, eu vou te dar casa. Ele estava falando evidentemente da descendência de Davi, ou seja, Cristo. É por isso que João diz assim, que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e Ele habitou entre nós. A palavra habitar, no grego, se fôssemos transliterar, poderia ser traduzido por tabernacular entre nós. Cristo
tabernaculou entre nós. E o livro do Apocalipse diz isso, que Ele é aquele que caminha entre os castiçais de ouro. O que são os castiçais de ouro? É a igreja. É a igreja. E muitos de nós perdeu essa dimensão. Mas Cristo, parece clichê dizer isso, né? Mas Cristo está aqui entre nós, caminhando no meio do seu povo. Ele habita entre nós. Há uma promessa bastante conhecida em Joel capítulo 2, verso 28, que diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, eu, o Senhor, derramarei do meu espírito naqueles dias. Isaías capítulo 44, verso 3 diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. E o próprio Jesus nos prometeu o Espírito Santo em Atos capítulo 1, verso 7 e 8, respondeu-lhes após o questionamento dos discípulos: não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua própria e exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Uma promessa de que nós seríamos habitação e morada do Espírito de Deus. Veja, há uma consideração importante aqui. Ninguém se faz filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos selados por Ele. E Ele sabe, preste atenção, esse selo servia para isso. Ele sabe separar aqueles que são seus. Ele conhece aqueles que são seus. Nós não. Jesus conta a parábola do trigo e do joio, os irmãos conhecem muito bem. Nós não podemos separar. Jesus disse: não mexam, porque no afã de tirar o joio, você pode levar o trigo junto. Não mexam. Mas naquele dia, os anjos do Senhor hão de fazer a separação daqueles que são selados e daqueles que não receberam o selo do Espírito Santo. Esse selo, portanto, é um selo de propriedade e de posse. E por fim, irmãos, o apóstolo Paulo fala de uma garantia. Ele usa, a tradução de vocês aí fala penhor. Ele é o penhor da nossa herança. O penhor é um conceito jurídico que significa uma garantia real de uma obrigação. Pode ser sinônimo de segurança, sinônimo de garantia. A palavra no grego aqui indica um pagamento inicial como garantia da soma total que será entregue mais tarde. Quando alguém dá a primeira parcela, sabe como você faz o carnê das Casas Bahia? Que você dá a primeira parcela? Foi basicamente isso. Quando nós recebemos o Espírito Santo ele é a primeira parcela, que coisa linda, é a primeira parcela da grande promessa de redenção eterna que o Senhor nos prometeu. Um céu, como disse John MacArthur, eu não quero ir para o céu porque as ruas são de ouro e de cristal. Eu não quero ir para o céu porque o céu é um lugar bonito. Eu quero ir para o céu porque eu não aguento mais esse mundo de pecado. Eu não aguento mais esse mundo de pecado. E o Espírito Santo que habita em nós é a grande garantia de que um dia nós vamos morar nesse lugar. Como eu tenho certeza que um dia eu vou estar lá, Bruno? De que o Espírito Santo, diz o texto, é esse penhor, é essa garantia. Temos a garantia porque ele já está em nós. O apóstolo Paulo diz que o Espírito ele é a primícia da nossa salvação. São os primeiros frutos da terra. Vocês lembram de quando os espias, eles foram até a terra prometida, quando Moisés enviou os espias? E eles voltaram com um cacho de uva tão grande, que eles precisaram de vários homens para carregar o cacho de uva. Eram as primícias, os primeiros frutos da terra prometida. Nós recebemos a primícia do Espírito de Deus. O Espírito Santo na igreja é o que nós podemos chamar de pedacinho do céu. Como eu posso experimentar uma parte do céu? Eu posso experimentar porque o Espírito Santo está dentro do meu coração e dentro do seu coração. É um pedaço do céu.
E o apóstolo Paulo nos mostra que o Espírito Santo ele é o primeiro fruto da Jerusalém celeste. E ele diz que ele é uma garantia. E garantia do quê? Garantia da nossa redenção. O texto diz que nós somos possessão adquirida do Senhor. E o que nos identifica como posse dele é justamente a presença do Espírito Santo. E Paulo também diz aí, concluindo a passagem, que isso acontece com um objetivo. Por que nós somos selados? Por que Deus colocou a garantia do Espírito Santo em nós? O texto diz que isso acontece para o louvor da sua glória. Eis aqui nesse texto, amados irmãos, o objetivo da nossa salvação. Não pense que Deus te salvou porque havia algo bom em você. O verso 7 do primeiro capítulo aí que nós estamos estudando diz que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ele fez isso no versículo 5 pelo beneplácito da sua vontade. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos. Não é porque há algo bom em nós, ele nos salvou pela sua livre vontade e para a sua glória. Se fosse algo de bom em nós, se houvesse alguma justiça em nós mesmos, não seria para a glória de Deus, seria para a nossa glória. Seria Deus nos recompensando por alguma coisa boa em nós. Realmente, a igreja do Parque São Domingos é uma igreja fiel, então vou recompensá-los com a redenção, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus nos dá a redenção gratuitamente. Essa é uma garantia, e uma garantia absoluta. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui, eu já encerro. Quando eu leio esse texto, essa pequena passagem, uma das coisas que mais me conforta é saber que absolutamente nada pode me remover da minha posição em Cristo Jesus. Nada. O apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Eu vou adiante, nem o dia, nem a noite, nem as trevas, nem a luz, nem a fome, absolutamente nada pode tirar você da sua posição em Cristo. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez passando uma grande luta, de muita confusão e incerteza. Mas saiba que ainda assim, você está seguro nas mãos do Supremo Pastor. Segundo, diante disso, diante desta verdade sublime e extremamente consoladora, não nos apeguemos às coisas que são transitórias dessa vida. Por exemplo, bens, posição, até mesmo a própria vida. Nós recebemos o maior presente que Deus poderia nos dar: a redenção eterna. A Escritura diz que agora que nós estamos em Cristo, nós não devemos mais pensar nas coisas que são da terra. Nós devemos pensar nas coisas que são do alto. A Escritura diz que aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Não se apegue às coisas dessa vida, porque tudo isso é extremamente passageiro e transitório. A beleza vai embora. Não existe estabilidade no emprego. Amanhã você pode perder tudo, mas você não vai perder aquilo que foi prometido com juramento e selado com selo inabalável, inviolável, que é o sangue de Jesus. Deixe que tirem tudo de você. Deixe que tire a sua reputação. Deixe que tire os seus bens. Deixe que tire a sua saúde.
deixa que tire a sua família, deixa que tirem tudo. Mas eles não vão tirar. Eles não podem apagar o seu nome que está escrito no livro da vida, da eternidade. E por fim, irmãos, esse texto nos ensina que a nossa segurança é obra de Deus. É obra de Deus. Descanse. Descanse. Quem prometeu para você não foi o conselho da igreja, não foi o pastor. Se a sua salvação, se a sua redenção dependesse de qualquer homem, Davi diz: todo homem é uma mentira. Homens quebram promessas. Eles prometem e não cumprem. Homens violam a aliança. Eles dizem para você: eu vou fazer, e não fazem. Mas Deus não mente. Ele não pode mentir. Como diz o autor aos Hebreus, por duas coisas nós temos essa certeza. Porque Ele prometeu. E segundo, porque Ele jurou. E Ele não fez isso com um juramento comum, porque Ele não tinha por quem jurar. Deus vai jurar por quem? Por quem que Ele vai jurar? Sabe o que Ele faz? Ele jura por si mesmo. Ele jura por si mesmo. Irmãos, se Deus jurou, passe o que passar, venha o vento que vier, venha a luta que vier, pode ser a tempestade que assole o seu pequeno barquinho no mar da Galileia, e quando você olha, você vê o teu Salvador dormindo, e você pensa: acabou, aqui não tem mais jeito. Eu sempre me lembro, quando eu falo isso, da última cena do Senhor dos Anéis. Quem gosta aí quem é nerd sabe o que eu estou falando. Na última cena do Senhor dos Anéis, o exército do bem está perdendo, e você pensa: acabou, acabou, não tem mais jeito. E aí eles lembram da promessa. O Gandalf prometeu. O Gandalf disse: quando tudo estiver no fim, quando o dia estiver amanhecendo, olhe para o Oriente, olhe para as montanhas. E quando eles pensaram que ia perder, eles olharam para as montanhas, e lá está o mago Gandalf, com seu cajado na mão, com um exército de milhares e de milhares. E mais uma vez o bem vence. Então não importa a tempestade que você esteja enfrentando. Eu estou falando aqui para os irmãos, eu já encerro. Irmãos que estão com entes queridos no hospital. Nós sabemos de situação de irmãos aqui na nossa igreja que estão sofrendo muito com entes queridos no hospital. Irmãos que estão com Covid, outros que estão desempregados, outros que estão passando, enfim, são das mais inumeráveis situações. Irmãos, não se apeguem às coisas dessa vida. Vai acabar, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Mas nós temos um selo inviolável, que é o Espírito de Deus. Eu quero chamar aqui, com a autorização do Gabriel, que está dirigindo o culto, a nossa equipe de louvor, para nós cantarmos o último cântico, e eu vou orar enquanto isso. Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, porque estamos em Ti, seguros, firmes nessa rocha inabalável, selados, Senhor, com o selo do Teu Santo Espírito, a garantia que o Senhor nos deu, da Sua palavra, que absolutamente nada pode nos remover da nossa posição em Cristo Jesus. Eu não sei como está o coração da Tua igreja esta noite, Senhor, mas o Senhor conhece. Por isso, conforta os corações, alegra aqueles que estão tristes, fortalece os que estão fracos, renova
os que estão vacilantes, Senhor. E rememora cada um deles da promessa que um dia o Senhor nos fez, de que estaríamos para sempre num lugar de descanso e de repouso. Gratos somos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém.